Ele ouviu coisas que reis e profetas da antiguidade, amados, tanto desejaram ouvir e presenciar, e não ouviram e não presenciaram. Além disso, irmãos, Pedro sabia que ele ia negar o Senhor. Eu e você sabemos se nós temos segurança na nossa fé ou não. Eu e você sabemos, se entrar alguém por essa porta aqui, com a arma pesada na mão e dizer, quem não negar Jesus morre, quantos de nós vão falar, eu quero morrer? É um momento de decisão. É um momento de decisão. E não foi diferente com Pedro? Pedro não queria negar. Não queria. Ele conhecia o mestre, ele sabia quem era Jesus. Armadilha número 1, conhecimento. Mateus 26, irmãos, 33, 34, Pedro diz, ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Ao que Jesus respondeu, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E naquela noite, queridos, de dor, da negação, tudo que Pedro tinha aprendido, ouvido e experimentado, não foi o bastante para impedi-lo de falar em relação ao seu amigo mais querido. Então, nós não podemos depender do conhecimento para impedi-lo de falhar, pois não impedirá. Não é o conhecimento de você conhece a palavra, mas se você não vive a palavra, vai impedir que a sua fé funcione. O conhecimento na teoria não funciona. Nós temos que conhecer e praticar, amados. Se nós não praticarmos, simplesmente é teoria, e teoria é penduricalho. Teoria, não cria vida. Não cria vida, não dá vida. O que dá vida é prática, é luta, é fazer, é querer vencer, é buscar, é colocar o coração naquilo que você sonha. Teoria não. Teoria é um conhecimento abstrato, que está aqui, ó. Você sabe que existe, mas você não faz. Eu não faço. Isso é teoria. A segunda armadilha, amados, é o amor. E não vou te falar heresia aqui não, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu já presenciei pessoas em lágrimas que confessaram um amor tão forte e ardente por Jesus, todavia, caíram em precipícios profundos de fracasso moral. Eu não acredito, amados, que alguém tivesse amado mais Jesus do que Pedro, mas nem o amor impediu Pedro de gritar, não conheço tal homem, nunca ouvi, não sei do que você está falando. Negou. Qual é a diferença de Pedro para Judas? Os dois negaram. Um vende e outro nega. Homens que foram ensinados pelo mestre. Homens que viram Jesus fazer grandes milagres, coisas que reis e profetas aqui da antiguidade não viram, eles viram. Pisaram na bola. Quantas vezes, amados santos angustiados, se veem pensando, eu amo realmente? Então como posso ter feito isso? Como pude falhar tanto com ele? O próximo lógico é, acho que não o amo, porque se eu amasse eu não teria falhado. E essa, amados, é uma mentira ensinada em nossa cultura. Assista uma novela, leia um romance, ouça qualquer tipo de música, você vai ouvir esse refrão a toda hora, o amor é a resposta. Não, não é a resposta. Não é. O momento mais difícil na vida desse homem, de Pedro, talvez fosse a conversa pós-Páscoa na Galileia, quando Jesus
e faz aquelas 3 perguntas. Pedro, você me ama? E Pedro diz, Senhor, eu te amo. Pela segunda vez, Pedro, você me ama? Pela segunda vez, Pedro diz, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez, Jesus pergunta, Simão, você me ama? Pedro se entristece. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu sou fraco. O Senhor sabe que a minha força é pouca. O Senhor sabe que eu quero, aquilo que eu quero fazer, Senhor, eu não faço. Eu jamais queria negar o Senhor, porque eu amo o Senhor. Eu já fiz coisas, Senhor, que pela minha loucura de amor, eu pedi para o Senhor para andar sobre as águas, Senhor, eu sei que isso não existe. Nunca ninguém fez isso. E o Senhor provou que o Senhor me ama. O Senhor me chamou, mas eu duvidei, a minha fé foi pouca. O Senhor sabe todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe. Eu não queria fracassar, Senhor. Eu não queria negar o Senhor. Aquilo para mim, Senhor, foi uma facada no meu peito, eu posso dizer, imaginar isso. Pedro se lamentando, Pedro chorando, e muitas vezes eu e você fazemos isso. Senhor, eu não queria falar aquilo. Senhor, eu não queria dizer aquilo para minha esposa. Eu não queria falar aquilo para o meu filho, mas falei, Senhor. Eu não queria ofender a minha família, mas ofendi, Senhor. Mas eu sou fraco. Eu preciso do Senhor. E Pedro chorou amargamente. E Pedro chorou. Pedro se entristece. E no seu emocional deixado por aquela traição, Pedro não se achava absolutamente preparado para ser o principal orador no dia do Pentecostes e também para o papel de mártir que finalmente assumiria. Ele não se achava, mas só que ele foi pregar e quase 3.000 almas, 5.000 almas foram salvas. Ele estava lá no Pentecostes, aquelas línguas, formatos de fogo caíram, Pedro estava lá. Ele não foi excluído. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro estava lá e Jesus não pulou o pé de Pedro. Quando Jesus estava também buscando lavar o pé de todos, Judas também estava lá. Jesus não pulou o pé de Judas, foi a última chance que Jesus deu para Judas, como se dissesse, Judas, essa é a última chance que eu dou para você, Judas. Eu vou lavar seus pés, eu vou me dobrar para você, Judas. E Judas não aceitou. Judas não aceitou, mas Pedro aceitou. Pedro traiu, Pedro negou, Pedro blasfemou. E quantas vezes nós blasfemamos? Não vou mais na igreja, não gosto mais de ir na igreja. Eu não quero mais fazer nada, eu não quero mais ministério na igreja. Eles não precisam de mim lá, tem mais gente que pode fazer. Quantas vezes eu disse isso? Moisés falou a mesma coisa, mas Deus falou, foi você que eu chamei, Moisés. Presta atenção, Moisés, foi você que eu chamei. Estou cansado, Moisés, das suas lamuras, das suas queixas. Deus tirou com Moisés. Essa obra é linda, irmãos. Essa obra é linda. Essa é obra de Deus, não é obra de homens. Há uma fumaça, há uma nuvem de entendimento. Mas lá no céu, você vai ver que aquilo que você fez em prol do reino, Deus vai se alegrar na sua presença. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E Jesus sabia, amados, o que tinha à frente para acontecer na vida de Pedro. Sabe por quê? O Senhor Jesus, Ele gosta de desenterrar pessoas que foram sepultadas por causa do fracasso. Quantas pessoas estão sepultadas hoje porque fracassaram, não tem mais força, não tem mais ânimo, perdeu a vontade de viver, não sonha mais, não busca sonhar, porque quanto mais você sonha, mais você vive, porque você busca aquilo que você tanto quer para a sua vida. Quantas pessoas hoje estão sepultadas e si mesmadas,
Ah, não tem mais jeito, não vou orar mais porque não vai ter cura para isso. Aquela pessoa não adianta orar. Sabe quantos anos a mãe de Francisco de Assis orou por ele? 20 anos. Quantos anos nós temos orado por nossos filhos? Ou por aquela pessoa da sua família que está perdida nas drogas? Ou por aquele casamento que você está intercedendo para que Deus restitua? Quanto tempo faz? Não faz 20 anos. Não faz. E nós já desistimos. Na primeira, segunda semana de propósito, nós falamos, não vou fazer mais não. Nós desistimos por muito pouco. Muito pouco. O Senhor gosta de desenterrar pessoas que foram sepultadas. Eu não sei da sua vida, não sei das suas lutas, não sei dos seus fracassos, não sei. Talvez você hoje tenha sentido o mais inferior dos homens. Ou quem sabe você, mulher, se sinta mais inferior das mulheres hoje. Mas Jesus está aqui essa noite. Ele quer devolver tudo aquilo que você possa ter perdido e não mais encontrou. Jesus está aqui essa noite. Quando Jesus olhou para Pedro naquele pátio, os olhos de Jesus compassivo, talvez estivesse dizendo para Pedro, coloque seu nome no lugar de Pedro aqui, Sérgio, Silvia, Renato, sei que está tentando, e te sentes fraco, e suas forças se esgotaram. Mas eu sei algo que você não sabe, meu caro amigo, minha cara amiga, eu sei. Jesus dizendo, um dia será chamado para entregar sua vida por mim, e fará isso. Não vai fugir, e também não vai se esconder, não vai me negar. Vai manter-se firme em face da morte, sangue, tortura e humilhação. Irá confessar-me como Senhor e Cristo. Jesus sabia que a negação de Pedro não era o fim, não era o final, mas era o começo. Ele sabe que as pessoas muitas vezes falham ao longo da jornada da vida antes de terem o sucesso. Talvez a sua luta esteja terminando. É o fim da luta e o começo da vitória. Deus tem vitória para você, meu amado. Você não sabe o que Deus tem preparado. A Bíblia diz, olhos não viram, ouvidos jamais ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você acredita nisso? Eu acredito. Tem algo muito grande. Deus não dá coisa pequena. É por isso que você está lutando para conseguir isso. Coisa pequena nós conseguimos, mas as coisas grandes é o Senhor que dá para nós. Não é da nossa força, é da dele que nós dependemos. Aleluia.